Nessa semana, a gente está no livro mais divertido da Torá, e isso é um fato. É o livro de Vaikra, o livro de Levítico. É muito bacana ler o livro de Levítico. Você fica procurando uma história acontecer e nada acontece de fato, porque é um grande manual de instruções. Faça assim, faça assado, faça assim. Se fosse só faça assim, faça assado, era fácil, mas outro dia o Ale estava me falando, eu tenho dificuldade física de ler o livro de Vaikra, porque a descrição é tão vívida. Visceral é a palavra, é a melhor palavra. Visceral, descrevendo como que os sacrifícios são feitos e como as vísceras são separadas, como elas são queimadas para Deus, e se diz, nossa, elas têm um cheiro agradável a Deus. E a gente pensa, diria Machado de Assis, engulha-me. Era a sensação que o Ale estava outro dia, enquanto ele estudava o trecho que ele ia ler de manhã, no sábado. Essa semana, como não podia deixar de ser diferente, o livro de Vaikra continua com a Parashat Tazria, e ela começa a falar sobre pureza e impureza ritual. Quando mulheres e quando homens estão puros ou impuros. E o tema central é esse, situações físicas que colocam o ser humano no estado dessa impureza ritual. Eu não sei se é mais correto falar estado de impureza ritual ou um estado ritual de impureza. Parece não ter diferença, mas tem. O contexto ritual a gente não consegue nem entender, porque ele é muito diferente do nosso. E várias dessas regras já não estão mais em vigor nos dias de hoje, porque não tem o Beit Mikdash, não tem o templo em Jerusalém. E fica lá aquele livro. Mas antes de falar de pureza e impureza, é bom a gente saber, lembrar, mudar a chavinha e lembrar que não se está falando de sujeira. Quando a Torá fala de impureza, ela não está falando de sujeira. E nem está falando de algo necessariamente ruim. Falar que alguém está impuro naquele universo não é necessariamente falar alguma coisa ruim da pessoa. Veja só, o estado de impureza, ele impedia alguém de fazer algo. Então, digamos que eu estava morando em Israel, e eu tinha, há muito tempo atrás, transferido o meu título de eleitor para Israel. Quando tinha eleições no Brasil, eu diligentemente viajava até Tel Aviv, pegava alguma fila na embaixada, fazia voto, terminava o voto. Ótimo. Eu voltei para o Brasil e eu não transferi ainda o meu título. Eu sei que eu tenho até o dia, quando? De maio? 8 de maio, para fazer essa transferência. Mas digamos que eu não faça. O que vai acontecer comigo no final do ano, na hora que tiver a eleição? Eu não posso votar. Pronto. É isso. Eu estou num estado impeditivo. Eu estou num estado que me impede de fazer a coisa mais simples, que é ir lá e votar. Na linguagem da Torá, eu estou no estado de impureza ritual. Eu cometi algo, tem algo que me impede de fazer alguma coisa. É importante também entender que essa impureza que a Torá fala, ela não é fruto de alguma transgressão terrível ou algum pecado. Muitas vezes, as coisas não estão sob nosso controle e colocam a gente no estado de impureza, segundo o que diz a Torá. A Torá começa com o exemplo da mulher que dá à luz. Desde quando dá à luz é algum pecado ou alguma transgressão? Não, não é. Mas deixa a mulher, naquela linguagem da Torá, num estado de impureza. Mas o que significa isso? Bom, ela ficava impedida de fazer certas coisas. A mesma coisa com relação a uma poluição noturna. O homem não tinha controle sobre aquilo, certo? Não tem. Aconteceu. O que acontecia? Ficava impuro. Ele não fez nada
deliberadamente para ficar impuro, e nem a mulher fez nada deliberadamente para ficar impuro. A prova de que, quando a Torá fala de impureza, não necessariamente ela está falando de uma coisa ruim, além do fato de que ter o filho é maravilhoso, os rabinos usam o termo impureza para descrever, por exemplo, os livros que são sagrados. Quando se fala que um livro é sagrado, lá na discussão no Talmud, esse livro vai entrar para o cânon judaico, o termo que se usa é: esse livro impurifica as mãos. O livro que impurifica as mãos, a gente poderia pensar que é um proscrito. Não, é justamente o sagrado que vai entrar para o cânon. Ele é tão sagrado que a sua mão fica num estado de impureza, porque você não chega à santidade desse livro. Esse termo impureza me parece ser muito mais técnico. Alguma coisa numa linguagem... Havia fatores impeditivos, momentâneos e temporários, que impossibilitaria aquela pessoa de realizar este ou aquele ato. É isso. Momentâneo, porque acontece num determinado momento, e temporário, porque a Torá sempre fala que há meios de você sair desse estado. E em algumas vezes a Torá fala que basta o sol se pôr. O sol se põe e pronto, a pessoa já não está mais no estado de impureza. Um outro dia começou. Ou seja, nem isso, ele nem mesmo teria controle de sair desse estado. Imagina um médico em residência, ele é formado em medicina já. Aí ele foi fazer uma especialização, ele vai fazer a residência. Ele está lá estudando, sei lá, neurocirurgia. Residência. Depois de alguns anos, ele chega na última semana do curso, são os 2 últimos dias. Ele já pode dizer que ele é neurocirurgião? Não, ele está impedido de dizer isso. Ele está num estado de impedimento. No último dia, assim que ele sair da última aula, ele pode fazer uma cirurgia? Ele pode simplesmente, agora eu sou neurocirurgião? Na legislação atual parece que existe agora uma prova, antes não existia, hoje existe, parece que existe, pelo que eu ouvi dizer. Eu não vou discutir, nós temos médicos na plateia. Mas, até aquele momento, é óbvio que ele faz, que ele performa alguma coisa, porque ele está no treinamento, mas ele não pode se apresentar como tal. De toda forma, o impedimento, esse impedimento não é uma penalidade, porque essas situações não havia controle sobre as situações, são meramente circunstanciais. Quando a gente lê a Torá, a gente percebe que as situações geralmente descritas são situações de não vida. Então, da mesma forma que uma hemorragia é algo anormal, porque não é esse o estado normal de uma pessoa, não é o estado hemorrágico, outros sangramentos que fossem vistos como fora do comum, colocavam as pessoas nesse estado ritual de suspensão. Assim, mesmo se esse sangramento fosse fruto do nascimento de uma criança, que é uma coisa super normal, ele significava na mentalidade da antiguidade que a mãe tinha corrido o risco de morrer durante aquele momento, durante aquele processo. E, portanto, havia nela um perigo de morte em potencial. E essa situação de não vida colocava ela num estado de impedimento. O mesmo com relação ao outro exemplo que eu já tinha usado, da poluição noturna. Havia tido uma perda da vida potencial que existia. O potencial de vida, então, não realizado, era não vida, e colocava o homem nesse estado de suspensão, esse estado de impureza ritual, ou estado ritual de impureza. Eu acho que eu não preciso continuar falando de maneira gráfica, não preciso descrever outras questões que traziam essa tal
impureza. Mas já que eu falava da residência médica sem nenhuma propriedade, porque nunca estudei nada do gênero, Tazria também entra num campo quase dermatológico e começa a descrever doenças de pele, manchas, não sei das quantas que surgem e tal. O homem bíblico também via nessas enfermidades da pele algo que se assemelhava à não-vida. Por isso que o sacerdote era o encarregado do diagnóstico e do tratamento do acometido por esse mal que se chamava Tzaraat. Tzaraat era esse nome genérico para essas várias doenças e não se referem exclusivamente a uma única doença e nem mesmo a enfermidades biológicas, porque segundo a Torá, a Tzaraat podia sair e contaminar também as paredes de uma casa. Lógico, obviamente não estão falando de uma doença de pele. Por isso mesmo, a tradução histórica de Tzaraat como lepra era tão ruim e tão inexata. Ruim porque gerou, entre outras coisas, séculos de exclusão social, e inexata porque claramente o texto não está se referindo a uma condição única e nem necessariamente a uma disfunção dermatológica, já que ataca também as paredes da casa. Essa característica do texto levou os nossos sábios a interpretar a Tzaraat como uma doença social, que era fruto de um terrível mau comportamento humano, o Lashon Hara, a maledicência. Para os nossos sábios, era a maledicência que era essa doença, que tinha esse poder de contágio, que podia se alastrar entre os familiares, entre os vizinhos, e potencialmente podia contaminar todos os membros de uma comunidade. Por isso, os rabinos ressaltavam parte do tratamento prescrito pelo sacerdote era o isolamento temporário da pessoa, para evitar que o seu Lashon Hara, suas injúrias e suas calúnias se propagassem, se espalhassem. A maledicência, a fofoca, a boataria, a invenção de notícias falsas, a divulgação de notícias falsas são altamente contagiosas e põem em risco a sociedade como um todo. Ela acontece primeiramente com o maledicente e ela vai se espalhando, podendo contaminar a todos, começando por sua própria casa, sua família. Talvez não seja mera coincidência que, tal qual uma receita médica, os nossos sábios recomendaram encerrar nossa tefilá 3 vezes ao dia, é uma vez a cada 8 horas. Não necessariamente. Mas 3 vezes ao dia, os nossos rabinos recomendaram rezar a Amidá e encerrar a Amidá com uma oração pessoal de Mar Barei de Ravina, no Tratado de Brachot, que diz: Elohai netzor leshoni merá usfatai midaber mirmá. Meu Deus, impeça minha língua de cometer maledicência e os meus lábios de pronunciarem falsidades. As palavras têm de fato um poder criador e consequências reais nas nossas vidas e na vida de todos que nos cercam. Toda fala tem potencial de vida ou de não vida. Toda fala pode ser ferina e cruel ou pode ser bondosa e amorosa. Todo discurso pode ser um discurso de ódio ou um discurso de amor. Toda comunicação pode ser violenta ou não violenta. Depende da escolha de cada um de nós, de refrear a nossa língua e de nos controlar nesse sentido. Que nós tenhamos forças para nos afastar da doença social do Lashon Hara, evitando nos contaminar por ela e espalhar sua impureza e o seu potencial de não vida pela sociedade. Shabbat Shalom.